Olá, seja bem-vindo. 25 de julho, bom dia para você que nos acompanha. São exatamente 9 horas da manhã e a partir de agora você confere as principais notícias da nossa cidade. E hoje nós estamos recebendo a Daniela Penelope, que é escritora, para falarmos um pouquinho sobre o Dia do Escritor, seus projetos também. E você pode participar do nosso jornal enviando suas perguntas por meio das nossas redes sociais. Elas serão respondidas no nosso segundo bloco. Bom dia, Daniela, seja bem-vinda. Bom dia, Maria Eduardo, bom dia a todos que estão nos assistindo. Um prazer estar aqui hoje com vocês. Muito obrigada pelo convite. Daniela, para a gente começar então o nosso bate-papo, queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória, como que tudo começou no mundo da escrita. Olha, eu comecei muito cedo, comecei criança, a partir do momento que a minha mãe, ela era professora de língua portuguesa. Então, a minha casa, eu tive sorte, isso é um privilégio, né? E eu tinha a minha casa cheia de livros, porque era a ferramenta de trabalho dela. Então, onde eu ia na casa tinha livros, na sala, na cozinha, no banheiro, todo lugar tinha livro. Então, esse livro era um objeto que fazia parte do meu cotidiano. E a minha mãe, ela não tinha esses livros como um objeto sagrado nas estantes, sabe? A gente podia manusear, podia brincar, desde que tomasse cuidado, não tinha uma restrição, esse pode ou não pode. A gente podia utilizar esses livros para ler, para manusear, para mexer, não tinha proibição em relação aos livros. Então eu acredito que isso já me deixou íntima desse objeto. E claro que também tinha uma questão muito de vínculo. Minha mãe, todos os dias à noite, para dormir, ela colocava eu tenho 2 irmãos, eu sou a mais velha, ela colocava nós 3 na minha cama, sentava ao lado e lia. Lia muito pra gente, né? Aquela historinha antes de dormir. E eu acredito que isso também foi já estimulando dentro de mim o desejo de contar histórias. Porque ela terminava a história, fechava o livro, bom, agora vamos apagar a luz, cada um para o seu quarto, vamos dormir, aquela coisa. E para mim parecia que quando a luz apagava, o livro fechava, uma nova história começava na minha cabeça, sabe? Eu queria mudar a história, colocar mais personagem, eu queria transformar aquela história, levá-la para um outro lado. E se aquela personagem tivesse feito diferente, como seria o final dessa história? E se eu colocasse o personagem da outra história nessa história? Então eu ficava assim, com a cabeça pensando como é que seria. Então, com certeza, isso também já foi estimulando o meu desejo de escrever. Só que eu não sabia, eu era uma criança que que existia esse desejo de escrever. Depois, lá na frente, quando eu fui fazer intercâmbio cultural pelo Rotary Club, eu tinha já uma afinidade muito grande pelos povos originários. E eles conseguiram me enviar uma coisa assim que eu falo, ninguém nem imagina, mas eles conseguiram me enviar para uma aldeia indígena dentro dos Estados Unidos, numa cidade que chama Toppenish, no Vale de Yakima, perto de Seattle, o mais conhecido é Seattle mesmo. Mas tem Zila, Wapato, tudo nomes indígenas. E nesse lugar eu tive um professor de literatura. E esse professor de literatura, ele resgatou esse meu desejo, esse meu sonho, que eu adormeci na infância, depois na adolescência. Eu escrevia muitos diários, né? Escrevia muitas cartas. Tudo isso já foi me preparando para o que viria depois lá nos Estados Unidos. Mas eu sempre gostei muito de escrever, só que eu não sabia. Até hoje eu tenho caixas de cartas, de respostas, das cartas que eu escrevia, de amigos que eu fui colecionando ao longo do mundo mesmo, porque minha mãe sempre foi do Rotary, né? Então era muita gente que morava na casa da minha mãe de outros países por causa dessa troca. Minha mãe gostava de ser conselheira, até hoje ela recebe esses jovens, né? Já faz muitos anos que eu fui, mas até hoje ela recebe. Então esse desejo de escrever, ele foi se manifestando através das cartas que a gente escreve, que é uma forma de escrita, através do diário, que aos poucos, com 12 anos lá, quando a gente começa a entrar, né, na adolescência, ele foi se transformando. E como eu lia muito, um dia eu olhei meu diário e falei, nossa, isso aqui está parecendo uma poesia. Mas assim, eu não tinha teoria para saber, entender como é que funcionava e por que era uma poesia. Mas já estava criando forma de poesia, o meu jeito de escrever. Hoje o meu forte é poesia, mas isso eu fui descobrir lá na frente, que eu escrevo conto, crônica, mas lá na frente eu fui entender.
E aí, quando eu fui para os Estados Unidos, tinha a questão do MEC, eu tinha que pegar matemática, biologia, geografia, e os americanos não entendiam por que uma brasileira que queria fazer, naquela época eu queria fazer o jornalismo ou medicina, olha Meu a Deus, diferença. totalmente. Né? Meu pai tem ótica, optometrista, então eu tinha um sonho de ser oftalma ou qualquer, eu gosto, né, da questão ocular, tal. Eu pensava que talvez fosse médica. Mas aí eu peguei esse professor de literatura porque tinha que ter no caso português, eu tinha que pegar inglês, literatura, e esse professor, ele foi fantástico na minha vida. Às vezes eu falo dele, dá até uma vontade de chorar, porque ele levava a gente para o campo, assim, outdoor, que ele falava, para fora da sala de aula, e ele ensinava a gente a olhar as coisas através dela, sabe assim? Porque falar, escrever é falar do que todo mundo vê de uma forma diferente. E ele me ensinou a olhar diferente, não só a mim, né? A turma. Então nós éramos poucos, éramos 12, às vezes 15, porque era optativa a matéria. Pouca gente queria fazer literatura. Então eu tive esse privilégio de ter esse professor por um ano, porque depois era semestral, eu peguei ele de novo. E aí ele levava a gente, falava, olha o dente de leão, olha a forma, olha a cor, sente o cheiro, olha o que tem atrás dele, é o céu azul, é um muro. Então, o que esse muro com esse dente de leão, o que isso te passa? E a gente não escrevia, falava super pouco, e ele falava muito pontualmente alguma coisa. Era observar, sentir, sabe? Para depois colocar no papel. Para depois colocar no papel. E aí a gente voltava para a sala de aula, obviamente que a aula estava praticamente terminando, e naquela época a gente tinha acesso a computadores lá, coisa que aqui no Brasil ainda era muito restrito, né? Tinha algumas casas, lá já tinha internet, não existia o site de Google, nada disso, mas já tinha uma internet ali discada, dava para usar, só que não dava para fazer essas buscas. Então, na verdade, a gente usava a internet para ter os nossos lugares de aluno e a gente era obrigado a escrever todos os dias meia hora do que a gente tinha observado. Então, tinha que escrever pelo menos uma página. Você tinha até meia hora, às vezes tinha dia que eles deixavam ficar uma hora no computador, tinha que escrever uma página ali. O que você sentiu, sua impressão, não tinha que ser poesia, qualquer coisa. Isso com quantos anos? Isso eu tinha 16 para 17. E aí, ali, durante um ano, eu fiquei escrevendo essa meia hora de segunda a sexta, e aí eu peguei o quê? O hábito de escrever todos os dias. Então, com certeza, isso foi a maior herança que eu trouxe do meu intercâmbio. Porque até hoje, quando eu vou ver, a mão está escrevendo. Porque você aprende a escrever, né? E hoje em dia, a sua carreira como atriz, escritora, poeta também, quando que você percebeu que isso se tornaria uma profissão? Isso aí foi lá na faculdade. Na faculdade, quase terminando a faculdade, eu fui fazer a faculdade em São Paulo, de artes cênicas. Fiz bacharel em artes cênicas, aí minha mãe, vai fazer literatura, vai fazer a educação artística, que chamava na época, agora é arte e educação. Vai fazer educação artística, porque aí você vai ter licenciatura também, quem sabe um dia você queira dar aula de artes, ou queira dar aula de qualquer coisa, você é licenciada. E aí eu fui, e na oficina, na aula de literatura, quer dizer, tinha aula de literatura dentro da faculdade de educação artística. Tinha essa matéria de dramaturgia, tinha a matéria de literatura. Então, aí eu revisitei isso dentro da faculdade nos sábados, porque como eu fazia faculdade durante a semana, essa segunda licenciatura que eu estava fazendo, segunda faculdade, era no sábado para preencher algumas matérias que faltavam, que era muito semelhante. Só tinha que fazer as matérias de licenciatura mesmo, de educação. E aí eu peguei essas matérias, aí voltou aquela necessidade de escrever. E como eu estava fazendo isso, meus amigos, Dani, escreve aí um roteiro para fazer tal, para projeto da minha graduação. Escreve para mim aí um roteirinho, uma sketch, escreve isso, escreve aquilo. Então, quando eu fui ver, eu estava escrevendo. E aí, quando eu vim em final de semana para São José, aqui na época acontecia muito sarau, era muito forte a cena literária no Vale, assim, principalmente em São José, que eu participava mais porque eu morava lá. E tinha um grupo que estava sempre fazendo poesia, os Celebreiros.
E aí eles começaram a me chamar, porque eu dançava na época. Eu fazia jazz, fazia Então a contemporâneo. arte estava ligada em todo. Tava. Aí eles falavam, vem aqui para você ser a nossa música inspiradora, vem dançar. Aí eu comecei a ir lá e dançava. Aí um dia eu falei, será que eu não posso recitar um poema meu? Mas você escreve? Eles nem sabiam que eu escrevia. Eu falei, escrevo. Aí eu comecei a recitar ali em 1999 isso. Nesses saraus, quando eu fui ver, eu não parei mais. Eu não parei mais. Dani, eu vou pedir licença para você um minutinho e já voltamos a conversar e falar um pouquinho sobre a sua história. Agora, falando um pouquinho sobre o Grupo Alegria A, que auxilia aqueles que a pretendem adotar, oferecendo atendimentos jurídicos e psicológicos gratuitos. A TV Câmara foi conhecer mais sobre o grupo de apoio e a história da família Silva. Confira. A adoção vai além de um processo legal. É um ato que muda a vida de todos os envolvidos. Em Jacareí, o Alegria, um grupo de apoio à adoção, tem sido um ponto de apoio essencial para quem decide formar uma família através desse gesto. Então tem dúvida aonde vai, como se portar em frente às técnicas, quais são as perguntas, quais são as respostas, busca ativa, perfil, algumas dúvidas em relação ao auxílio maternidade, se tem direito, se não tem, dependendo da idade. Então essas dúvidas todas, eu como Sandra, como presidente do Grupo de Apoio à Adoção, eu tiro essas dúvidas dos pretendentes. Cerca de 1.100 adoções foram realizadas desde 2019, graças ao trabalho ativo do Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento, o SNA. Em Jacareí, o Alegria tem sido uma peça-chave nesse aumento, oferecendo suporte jurídico, psicológico e até apoio pedagógico a todas as famílias que enfrentam esse processo. A gente tem que auxiliar esses pais, tanto psicologicamente como emocionalmente, para que esses pais continuem a adoção no qual eles tanto esperaram por elas. E as crianças também. Por quê? As crianças chegam com as demandas delas, né? E essas crianças, para serem bem recebidas, para terem a adoção segura e para sempre, elas também têm que receber o apoio psicológico e pedagógico e também jurídico e até social, para que realmente essa criança permaneça nessa família que então eles também tanto esperaram por ela. A chegada de Pedro e Milena, a família de Fernanda e Alexandre, trouxe uma nova dinâmica para o casal. E um misto de alegria, um misto de medo, né? Mas é um grande desafio, né? Eu e a minha esposa, a gente estava há 19 anos só nós dois, um vivendo em função do outro, né? E do dia para a noite, temos duas crianças aí para cuidar, né? Foi um grande desafio, mas está sendo muito compensador. São luzes aí nas nossas vidas. Mas para mim é tudo muito bom, né? Por mais dias que a gente tenha, por exemplo, tarefas de escola, né, que é uma bênção fazer, que a gente tem ali alguma travada, depois que a gente termina, a gente fala, que bom que eu estou aqui, que bom que meu filho conseguiu. Então tem esse momento, né, de não romantizar a adoção, não romantizar filhos, porque são crianças, né, mas que traz essa alegria. Para mim é uma alegria, ser mãe é uma alegria. É uma alegria, né, ser mãe. Pedro e Milena, que já tinham uma história antes de serem adotados, viveram um processo de adaptação com muito carinho. Para eles, a chegada à nova casa foi um momento de descobertas. A gente morava em um lar onde as crianças ficavam. Aí daí eu tive uma ideia que eu queria ser adotado, já que muita gente tinha sido adotado. Aí vieram esses pais e a gente começou a se comunicar pelo celular, falando da festa junina, carnaval, Natal. Aí até que chegou o dia, só que não foi no mesmo dia, porque a gente ficou até esperando. Aí no outro dia, a gente se encontrou e foi embora pra casa. Eu não sabia a sensação de ser adotado, não sabia o que era. É quando uma pessoa te adota com carinho e te recebe na sua casa para viver como família. E a adaptação foi além do esperado. Pedro fez questão de desenhar o microfone da TV Câmara, enquanto Milena, inspirada pela entrevista, assumiu o papel de repórter e entrevistou o irmão. Uma cena que mostra como o aconchego de um lar também estimula a criatividade e a autoconfiança das crianças. Eu gosto de inventar coisas, gosto de desenhar e pintar.
e também gosto de fazer ciências. Eu gosto de assistir filme, completar tudo que eu assisto e também gosto de anime. Além de toda a transformação que a adoção trouxe para a vida da família, o dia em que chegaram em casa é celebrado com muito carinho por todos. É um dia que simboliza o início de um novo capítulo, o momento em que um sonho de uma família se concretizou. Agora em agosto fazem 4 anos que eles chegaram, né? E uma coisa que a gente acha importante é uma prática na nossa casa. O dia que eles chegaram em casa é o dia que a nossa família nasceu, né? E esse dia, todo mês, ele é comemorado. É o dia 3 de todo mês, a gente faz o dia da família. Foi uma sensação de eu sentir que aquilo é família, porque assim, tem vezes que você é família, só que a família não tá perto um do outro quando a gente mais precisa. Daí eu senti que naquele momento, no aniversário, eu me senti como família. O Alegria segue apoiando famílias como a da família Silva, garantindo que a adoção seja um ato de amor e acolhimento. A Casa de Apoio fica na rua Antônio Leles Vieira, número 99, no Parque Califórnia. E os atendimentos são realizados por agendamento pelo telefone 12 997 22 8274 ou pelo Instagram @alegriaa.org. E a gente volta o nosso bate-papo com a Daniela, que é escritora. Daniela, a gente comentou um pouquinho, né, sobre o seu começo e hoje em dia, como que funciona essa sua rotina na escrita? Hoje em dia já é um desafio. Não sou mais estudante, trabalho, tenho uma filha de 10 anos. Então, assim, o cotidiano, se deixar, ele engole a gente. Então, eu busco inspiração nas ruas, na rotina mesmo, né? Esse olhar diferenciado lá atrás do meu professor, eu tento resgatar ele no cotidiano, no dia a dia. Hoje aqui com você conversando, quando eu vim hoje para São José, de São José para cá, observando as passagens, sempre se maravilhar com o novo, ou mesmo com o que você vê todo dia, mas de uma forma diferente. Olhar para uma árvore e admirar mesmo, sabe? Assim, não é só uma árvore. O que tem por trás daquilo para ela estar ali? E questionar a filosofia mesmo, né? Resgatar esses pensamentos que às vezes o cotidiano vai tirando da gente. E hoje em dia, qual é o estilo de texto que você gosta mais, que você costuma produzir mais? Eu gosto muito de escrever poesia. Parece que é a forma com que meu corpo dialoga comigo, né? Quando eu vou ver, tá ganhando forma de poesia, como meu diário ia ganhando. Mas eu adoro também escrever uma crônica poética, um conto poético. Agora eu estou iniciando um romance, vamos ver o que vai acontecer. Mas eu reparo que realmente a poesia ela sempre está ali nas entrelinhas do meu trabalho. Mesmo quando eu escrevo um conto, uma crônica, você vê que tem uma forma diferenciada de enxergar. Esse olhar poético, ele está ali dentro, intrínseco, né, no que eu escrevo. Então, é a minha característica, é uma marca registrada da minha literatura, é a poesia, com certeza. E hoje em dia ainda acontece aquele momento que tem algum bloqueio criativo na hora de escrever? Sim. Acontece bastante, principalmente quando a gente está finalizando, igual agora eu estou finalizando um livro novo, então vem aquele bloqueio, às vezes eu acho, ai meu Deus, está tudo ruim, nada tá bom, não gosto mais de nada, de tantas vezes ler, tantas vezes arrumar porque a poesia ela tem uma forma diferenciada de um texto, né, fluido. Você vai quebrando para dar ritmo, você vai trocando palavras para não ficar repetindo. Então, às vezes eu falo, ai, não gostei, não tá bom. Então, aí é o momento que eu dou uma parada, coloco na gaveta. E São Francisco Xavier me ajuda bastante. Vou lá, tiro o sapato, ponho o pé na terra, sabe? Tomo banho de cachoeira. Ou, às vezes, vou com a minha filha no parque, passeando, andar de bicicleta. Sair, né, daquilo, buscar a inspiração no humano, na natureza, e aí eu volto a escrever, assim que eu faço, porque bloqueio sempre acontece, eu acho que com todos nós, né? E cada um tem um jeito de voltar a escrever novamente depois desse bloqueio, né? Tem pessoas que param para pensar um pouco na vida, tem, como você falou, pisar na areia. Pisar na areia. É assim, inclusive eu às vezes dou oficinas literárias com técnicas teatrais. E é bem legal porque acaba ajudando principalmente quem tem esses bloqueios criativos.
Porque é sair, eu acho que o mais importante é você sair um pouco da rotina, da mesmice. Às vezes a gente está bloqueado porque a gente está tentando fazer uma coisa que a gente já fez, então fica chato até para a gente mesmo. Imagina para o leitor, como é que vai ser isso? Não dá, você precisa se reinventar. E não dá para se reinventar fazendo todo dia a mesma coisa. Então, quando você vem fazer, por exemplo, uma oficina literária comigo, eu vou te dar técnicas teatrais, eu vou fazer você pisar no chão, ou você observar coisas que às vezes em casa, ou no escritório, ou no seu cotidiano, você não vai poder fazer, ou não vai ter ideia, não vai ter o hábito de fazer aquilo. Então, você sair um pouco dessa rotina já é uma grande dica para desbloquear, com certeza. E isso vem lá do intercâmbio, né? Ah, começou Essas tudo dicas. lá. Depois, tem coisas que a gente vai passando, a gente não entende por quê. É lá na frente que vai fazer sentido. E toda a minha trajetória, as coisas vão fazendo sentido sempre lá na frente. A gente, muitas vezes, está aprendendo e não tem maturidade nem de entender que está aprendendo. No simples a gente aprende, né? Observando, a gente aprende muito. Perfeito, Daniela. Passo licença você novamente, já voltamos a conversar. E mudando um pouquinho de assunto, a região lá do Parque Meia Lua receberá o programa Cadastro Único nos Bairros. A iniciativa da Prefeitura de Jacareí visa facilitar o acesso da população ao Cadastro Único, um instrumento fundamental para a inclusão em programas sociais dos governos federal, estadual e municipal. A ação será realizada na rua Joaquim Machado Gomes, número 151, lá no Parque Meia Lua, nos dias 29, 30 e 31 de julho, das 9 ao meio-dia. E a quantidade de buracos nas ruas da cidade tem gerado reclamações por parte da população. Desde o início do ano, mais de 100 pedidos de reparo já foram protocolados por vereadores junto à Prefeitura Municipal. Nem sempre é o trânsito que obriga o motorista a desacelerar. O problema pode estar no chão. Esse buraco aí já faz mais de mês que tá aí, ó. Teve buraco aberto, vieram aí, cortaram, tamparam, mas tá aí desse jeito aí. Este motorista de aplicativo de Jacareí percorre a cidade todos os dias e conhece como poucos os desafios de conduzir pelo asfalto irregular. Do lado de cá, que eu rodo bastante, né, que é Jardim Paraíso, Cidade de Salvador, Santa Marina, Alto de Santana, tá péssimo. Até os passageiros parece que tá pulando dentro do carro, né, que a gente toma maior cuidado para não ficar passando em valeta, tudo, mas não é difícil, né, porque a maioria do asfalto tá assim, então tem muito ponto que você escapa de um lado, você cai em outro. Certo. E a questão de manutenção também do carro, né? Que aumenta muito, é amortecedor, é pivô, é batente, é bucha, tudo vai estragando, pneu, come demais. A TV Câmara esteve presente em alguns bairros citados por ele e o cenário confirma a dificuldade. Tanto aqui como onde tem esta rotatória, aqui tem bastante fluxo de carro circular. Lá para cima também tem bastante buraco e fica bem inconveniente, né, para os carros, para os moradores, para o pessoal que trabalha aqui na avenida. Por conta de ter essa movimentação muito grande de carro, é uma rua que tem muito buraco, né, que pega muita facilidade, né, de ter buraco. Por exemplo, aqui, ó, na frente já tem um buraco aqui, os moradores ainda colocaram já um pouco de entulho ali para poder amenizar, né, os carros têm que ficar desviando, é uma rua que para carro dos dois lados, né. Diante da situação, muitos moradores procuram vereadores na Câmara Municipal em busca de soluções. Diariamente. A maioria vem pelas redes sociais. Eu tenho muito contato em rede social, então o pessoal fica solicitando, né? Tampa um buraco aqui, o asfalto está ondulado, tal local, depende da chuva forte, aí aparece bastante. E através da gente, né? O povo procura sempre o vereador, a gente repassa isso aí para o executivo e agora montaram a operação Tapa Buraco, tem feito um serviço bacana. Eu acredito aí que está alinhando e cada vez melhorando mais. Em 2025, mais de 100 pedidos de manutenção asfáltica já foram protocolados na Câmara e encaminhados para a Prefeitura de Jacareí. Procurada pela reportagem, a administração informou que os serviços seguem um cronograma, que considera o fluxo da via e a data da solicitação. A nota destaca ainda que o pedido pode ser feito pelo Atende Bem Online, disponível no site da Prefeitura. E a gente volta com o nosso bate-papo com a Daniela, que é escritora. Daniela, a gente comentou um pouquinho sobre algumas dicas aí também. E como que você vê hoje em dia esse mercado editorial aqui no Vale do Paraíba?
Olha, o mercado editorial no Brasil, eu vejo que ele vem com um crescimento exponencial. Está crescendo. Se você observar as últimas 3 bienais, Feira do Livro lá de São Paulo, as feiras literárias que têm ocorrido ao longo, né, pelo estado inteiro, e mesmo Minas Gerais, Bahia, tem muita feira literária, e todas cheias, e todas com vendas muito boas. Não é só cheio, as pessoas vão e consomem livros, compram. Então, eu vejo com bons olhos, eu vejo que tem crescido. Aqui no Vale do Paraíba, né, São José, Jacareí, Taubaté, eu vejo que tem um mercado que ele é pouco trabalhado, pouco valorizado. Eu vejo muito assim, claro, você vai numa livraria, por exemplo, em São José, qualquer uma das livrarias, você acha muito best-seller, você acha o feijão com arroz ali, que vende muito, mas você não encontra tanta diversidade de autores, porque tem uma leva maravilhosa, não só do Vale, mas do Brasil inteiro, de autores contemporâneos, né, como Marcelino Freire, Aline Bey, e etc, etc. Tem muito, a Aline já está num nível conhecido, mas tem outros escritores que estão aí, que a gente encontra nessas feiras literárias, que a gente não acha nas livrarias. E tem muita gente boa também em São José, Jacareí e Taubaté que tem vendido bem nesses locais, mas que não estão sendo valorizados. Às vezes tem um festival literário, coloca lá no canto como autor da região. Sei lá, escritores da cidade, escritores da região do Vale. Não é porque todo escritor é de algum lugar. É de Manaus, é de São Paulo, é do Rio de Janeiro, é do Vale, é de São José. Todo escritor é de algum lugar. Então, quando você rotula, esse é só da região, então parece que você está fazendo uma política assistencialista ali, ajudando só para a pessoa ter um espacinho. Eu acho que tem que colocar nas mesas principais. Não é porque ele é do Vale que ele tem que ficar no canto. Eu acho que tem que começar a dar uma mexida nisso, tá? É do Vale? Então, mais um motivo para você botar na mesa principal junto com destaque. Não precisa ser todos de destaque, mas eu acho que ele também pode participar como destaque. Não só como mediador, mas como autor, para poder falar e colocar e mostrar. Porque muitas vezes o que falta para esse escritor, autor, é a oportunidade de falar sobre o trabalho, de mostrar o que faz. Muitas vezes ele é tão bom quanto quem vende muito e às vezes até melhor, mas ele não tem oportunidade e a gente sabe que tudo é mercado é marketing, que tudo envolve dinheiro e muitas vezes ele até teve o dinheiro para fazer um livro, porque envolve muita coisa. Mas faltou essa divulgação também, para divulgar, né? E não tem essa verba para fazer todas as etapas. Daniela, você comentou um pouquinho sobre a livraria, né? Pensei aqui, hoje em dia muita gente também tem o livro físico, mas muita gente usa o livro digital também. Sim. Como que você vê isso? Eu acho fantástico, principalmente para esses autores também que não tem tanta verba para fazer, ou que tem, porque acessibiliza, fica mais barato. Às vezes a pessoa adora o livro, mas não pode comprar no papel. Eu acho que uma coisa não substitui a outra. Elas andam juntas, sabe? Você tanto pode ler no digital e depois querer comprar, ou pode só querer aquele livro para o digital e querer um outro livro de cabeceira sempre ali no papel do seu lado. Você vai ler, reler, você quer sentir o cheiro do papel. Eu acho que uma coisa não substitui a outra. Eu sou muito a favor das duas tecnologias, do papel e da digital. Acho bacana. Muita gente acaba fazendo isso mesmo que você falou, né? Pega o livro às vezes digital e depois quer ter o livro físico ali também. E às vezes você está no momento que você precisa ler aquele livro e tem livros que a gente sabe que ainda não são tão baratos, eles são caros. E no digital ele fica mais acessível, principalmente para uma pessoa que está fazendo faculdade ou que está fazendo uma pós-graduação, sei lá, que está se especializando em alguma coisa que seja por conta própria. Ele precisa ler aquele livro e não dá para comprar tudo. Então fica mais barato. E né? hoje em dia com a internet também como que você vê essa interação entre o escritor e o leitor também? Com as redes sociais a gente consegue muito interagir. É fantástico você ter esse retorno do leitor, sugestões do leitor é maravilhoso. Porque o trabalho do escritor é silencioso, você vai ali até precisa de silêncio para você poder produzir, escrever. E aí você faz o livro, você não sabe como ele vai chegar. A comunicação ela tem muitos ruídos, então você não sabe se a sua ideia inicial vai chegar e depois que você escreve o livro, você não é dono mais da obra.
É o que o leitor entender e cada um vai entender de um jeito. E é fantástica as interpretações, principalmente quando você escreve para criança também, que é meu caso, escrevo para adulto para criança. Às vezes eles trazem uma releitura do que eu escrevi, uma ideia do sentimento que ele teve. Fantástico, eu nunca tinha lido essa frase com esse olhar. E sua Essa filha é a vantagem. acaba lendo também seus livros infantis? Como que Ela é cobaia, tadinha, né? Ela lê, ela participa. Agora ela está com 10 anos, ela tem ido comigo em algumas feiras literárias quando é final de semana. Fica do meu lado, é bem bacana, bem minha amiga. Assim. Ela também gosta de... Ela gosta muito de livros. Já fiz algumas assinaturas para ela, já de livrinhos, né? Que chega todo mês. É muito fofo, assim. Ela fica, todo dia, chega na portaria para chegou o meu livrinho, né? E é muito legal, ela fica na expectativa esperando, aí chega os livros, ela já pega, já abre, vamos ler esse primeiro, e é um momento que eu resgatei, que a gente tem de deitar na cama, vamos ler um livro. Passando de tradição. Ela já sabe ler, mas eu ainda leio para ela tem 10 anos, eu ainda consigo ler para ela algumas coisas, assim. E, Daniela, a gente falou um pouquinho sobre as redes sociais também, e hoje em dia não tem como não falar da inteligência artificial também, né? Sim. Você acha que é um aliado? Você acha que... O que você acha? Qual que é a sua opinião? Olha, eu acho que a IA é algo que não tem como lutar contra, porque ela existe, ela está aí, ela vai revolucionar e não dá para dar as costas, quem der as costas vai ficar para trás. Mas eu tenho algumas ressalvas em relação à arte. A literatura está dentro da arte, né? A literatura, o cinema, a nossa imagem, você... Enquanto jornalista sabe disso, a nossa imagem ela é muito importante. Então, eu tenho algumas preocupações em relação a isso, aos direitos autorais de nós, enquanto escritores, enquanto artistas da imagem, porque eu sou atriz também. Alguém pode pegar o seu rosto e ir lá fazer toda uma propaganda, sei lá, qualquer coisa, e não te pagar, imagina, por aquilo. Então, eu acho que a gente precisa se precaver, registrar os nossos trabalhos e precisa de leis para que garantam que o que nos pertence a nós pertencerá no futuro. Porque a IA, a gente fala inteligência artificial, ela não é uma inteligência artificial, ela é um compilado artificial inteligente. Quer dizer, ele pega as melhores frases de impacto, porque ele sabe dos comentários. Eu li um livro, um monte de gente leu o livro, fez um comentário e falou muito desse fragmento do livro. Então, eu vou pegar os melhores fragmentos de livros, de obras, de clássicos antigos que já não estão mais, né, que não tem mais os direitos, que depois de um tempo não tem mais direito autoral. E aí eu vou criar uma obra em cima disso. O contemporâneo trabalha com releitura, com esse compilado, mas é diferente, porque ele vai passar pela máquina. Não sei se você já tentou. Parece uma cópia também. E fica quase que uma cópia de recorte e cola. Né? Como o professor, na nossa época, não aceitava um trabalho de faculdade de recorte e cola, ele evitava, né? Até hoje tem a ferramenta de, quando você faz uma redação lá na faculdade EAD, né? EAD que fala, né? Que o professor coloca ali para saber se não é um recorte e cola. Eu acho que tinha que ter essas ferramentas de IA. Por exemplo, você vai participar de um concurso de poesia. Você vai concorrer com máquina? Mas se você está falando de poesia, que é uma expressão humana, a arte é uma expressão humana, você vai fazer com uma máquina? Como é que você vai concorrer com uma máquina se, teoricamente, a arte é feita por humanos? Então, não faz sentido para mim. Eu não sou contra a IA, mas como ela é utilizada, eu acho que talvez eu seja. Entende? Perfeito, Daniela. Peço licença para você, a gente vai para um rápido intervalo. E no próximo bloco você confere mais notícias sobre a cidade e vamos conferir também a programação para o final de semana. A gente volta já. Acompanhe o trabalho dos vereadores de Jacareí no site da Câmara Municipal. Fiscalize o poder público no portal Transparência. Conheça os principais dados estatísticos da cidade no Fiscaliza Jacareí e fique por dentro das notícias da Câmara em jacareí.sp.leg.br.
Câmara Municipal de Jacareí conta agora com o WhatsApp para atender você. Nosso número é o 39552200. Você também pode nos adicionar pelo QR Code aqui na tela. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. Estamos de volta e a gente começa falando sobre oportunidade de cursos na cidade. O curso profissionalizante do programa Qualifica SP, dessa vez de pizzaiolo, está com 20 vagas abertas aqui em Jacareí. O curso tem um total de 60 horas com certificação. A idade mínima exigida é de 16 anos para candidatos alfabetizados e domiciliados no estado de São Paulo. As inscrições podem ser realizadas até o próximo dia 4 de agosto, no link disponível no site da Prefeitura. A gente volta ao nosso bate-papo com a Daniela, que é escritora. Daniela, você comentou um pouquinho sobre os textos, poemas, poesias. Agora eu queria que você falasse um pouquinho sobre os seus livros. Tem livro infantil, tem livro adulto, tem livro bilíngue também? Tem tudo isso. Infantil tem 2. O meu mais recente, ele é bilíngue, inclusive é ilustrado pela Camila Morita. Ele é todo aquarelado, depois ela colocou no computador e fez camadas. É um livro que não tem nada de IA, ele é todo feito por uma artista plástica. E foi um livro que eu fiz durante a pandemia e terminei no finalzinho da pandemia, quando eu observei que as crianças estavam com alto índice de depressão. Então, a necessidade de poder falar sobre sentimento com a criança, porque a gente tem aquela ideia de que criança não pode ficar triste, criança é alegre. E não, criança tem tristeza também, como tem alegria, como tem tudo, né? Então, é uma porta que se abre através do livro para poder falar, dialogar com a criança sobre tristeza, sobre depressão, até porque tem aumentado muito, né, o índice de depressão em crianças. Então, foi uma forma que eu encontrei de poder dialogar. Eu tinha sobrinhas, minha filha, observando as crianças que eu trabalhava. Então, esse aqui é de poesia, já é outra coisa. É Tempo de Vento, Poesia em Movimento. Isso aqui já é poesia ritmada, que resgata muito a questão da cultura popular, de peão, de bola, fala de mar, de tempo, de vento, de natureza, de árvore. É bem bacana. As crianças se identificam muito com esses 2 livros. E aí tem o Desmergulho, que é um livro que é premiado, que já foi para Genebra, que já passeou muito pelo Brasil afora. E foi meu primeiro livro lançado, então foi o mais trabalhado. Agora está vindo um próximo novo, tá? Para que um romance, mas antes do romance vai sair um de poesia que está praticamente pronto, né? Então tem bastante novidade ainda. Já está na diagramação, o romance está sendo escrito, esse outro já está escrito, já está. A gente está estudando já as ilustrações, a capa. Eu gosto de fazer tudo muito artesanal. Se eu vou usar foto, eu gosto de conversar com o fotógrafo, afinar, a gente fazer um bate-papo criativo. Vários artistas para ter todo esse processo da criação do livro também, né? Então, principalmente o infantil que tem ilustração, tem um bate-papo muito gostoso. Eu costumo dizer, a gente pede não para ilustrar, mas para fazer uma releitura. Lê o livro infantil, sente o que você sentiu, o que vibrou e faz, como se fosse as entrelinhas do que não foi dito, né? Mas sentido. Então, eu sinto muito isso nesses 2 livros. E o Desmergulho, que é, assim, o queridinho, até porque ele tem o nome do primeiro poema meu que ganhou prêmio. Então, ele é muito especial. É um livro que me fez acreditar que eu era escritora. Né? Foi ele que falou realmente, as pessoas, porque depois que eu lancei, a aprovação dele foi muito bacana, as pessoas gostaram muito, eu ficava, gente, será que alguém lê poesia? Será que vão gostar? Será que vai ter espaço? Vai ter mercado? Aquelas milhares de dúvidas que a gente tem, será que é bom? E foi seu primeiro livro também, né? Foi meu primeiro livro. E o meu era muito oral, porque eu participava muito de sarau, então você faz ali no palco, tem energia, é diferente de ler no papel, e de quando o poeta faz o poema, o ritmo, a respiração é tudo diferente. Então eu ficava, será que o jeito que eu pus no papel a pessoa vai entender? E aí esse livro ele veio para me afirmar que sim, que eu tinha que conseguir continuar
trilhando que eu ia conseguir seguir esse caminho que era para fazer. E além desses livros, também a gente tem o livro Cartas para o Feminino. É uma coletânea. Como que foi participar com tantas mulheres juntas também? Foi fantástico. Foi um convite da Sandra Guimarães, da Academia de Letras também, uma colega da Academia de Letras de São José. E ela fez esse convite, podia escolher o tema. Aí eu peguei a pauta sobre meio ambiente para falar. Eu fiz uma carta para o planeta Terra. Foi uma experiência muito bacana de fazer. Surgiu essa vontade de dar voz à natureza também, falar sobre a terra? Foi muito bom. Foi interessante porque calhou de eu ter que fazer o texto no momento que eu estava em São Francisco Xavier, com Marcelino Freire fazendo uma oficina lá da Patioco e tal. Então, eu falei, tudo a ver, eu tô aqui na natureza e fluiu, sabe? A questão de falar sobre a água, sobre a terra. E é muito bacana. Depois eu vou fazer questão de trazer o livro para você ler, porque são várias cartas muito é diferente vivências que se encontram também, né? Exato. Então elas mexem muito com a gente. Você vai lendo, parece que mesmo cada mulher tendo escrito na sua casa, parece que tem um fio condutor ali entre as cartas que realmente dá uma unidade no livro, uma força feminina para um grito de paz, de um mundo melhor, de mais amor, sabe? Coisas positivas, mesmo através das dores, às vezes falando sobre dores e curas, sabe? Foi um livro muito especial de participar. E foi algo tão sensível também, né? Tantas mulheres falando sobre Foi muito especial, assim, é um projeto da Sandra, muito bacana. Legal, Daniela, peço licença a você novamente, já voltamos a conversar. E a agenda cultural da semana está imperdível para você encerrar o melhor mês da melhor forma. Se liga no que te espera. E aí, pessoal? Mais um episódio começando com dicas incríveis para você encerrar julho da melhor maneira. Então, se liga no que te espera. Nos dias 25, 26 e 27, a Jacareí Expo Agro 2025 continua, com parquinhos, shows, muitas opções de comida e exposição de animais, com entrada franca das 9 às 18 horas. Os ingressos podem ser adquiridos por meio do guichê web ou Q2 ingressos, então aproveite para se divertir. E também nos dias 25, 26 e 27 ocorrerá a 16ª edição do Festival dos Imigrantes. Na sexta-feira será das 18 às 23 horas, no sábado das 10 às 23 horas e no domingo das 10 às 18 horas. A festividade conta com pratos típicos de diversos países, apresentações e concurso de cosplay. A entrada custa R$ 5,00 e os ingressos podem ser adquiridos no local. No sábado, haverá o primeiro Jacareí Moto Rock Fest, a partir das 10 horas no estádio do Cambuzano. Um evento para apaixonados por motociclismo e música. A entrada solidária será de R$ 10,00 ou 1 quilo de alimento não perecível. Você não vai apenas se divertir, como também fará uma boa ação. Parte da arrecadação será destinada às entidades APEJAC e Proeficiência. E tem evento no sábado para quem ama esportes. O Jacareí Rugby entrará em campo a partir das 14 horas pelo Campeonato Brasileiro, contra a Poli. A partida será no estádio do Cambuzano. Continuando nos eventos de sábado, o coletivo da Reparação apresentará o espetáculo A Reparação, baseado em fatos reais. A peça conta 3 histórias de autos judiciais do século XIX em que escravizados se tornaram figuras protagonistas desses processos. A apresentação será no Cultura no Morro, no bairro Jardim Pedra Mar, às 4h30. Já no domingo, a partir das 13 horas, será a segunda edição da exposição Eu, Mulher, Resisto, do coletivo Nandi. O evento acontecerá na Sala Mário Lago. Não perca a oportunidade de prestigiar. O episódio da semana vai ficando por aqui, mas você pode continuar por dentro de tudo nos acompanhando nas redes sociais em @TV Câmara Jacareí. Desejo a todos um ótimo fim de semana e até a próxima! Então tem bastante evento aí pra gente conferir nesse final de semana aqui em Jacareí.
E a Prefeitura de Jacareí, por meio da Secretaria de Meio Ambiente e Zeladoria Urbana, convida a população para participar do 3º Diálogos Promeia em Ação. O encontro é aberto à participação dos órgãos públicos, privados, instituições escolares, organizações sociais, coletivos e moradores interessados pelo evento. Acontece na próxima terça-feira, às 14 horas, lá no auditório do Viveiro Municipal. A participação é aberta a todos, sem necessidade de inscrição prévia. E a gente volta ao nosso bate-papo com a Daniela. Daniela, a gente já está indo para o finalzinho do nosso bate-papo. Queria que você recitasse um poema, então, para a gente, uma poesia para a gente. Tá certo. Já que a gente está falando sobre meio ambiente, eu vou fazer sobre meio ambiente. Pode começar? Claro. Eu quero fluir em suas águas, o tempo que se encarregue de me alcançar. Quero emaranhar-me em raízes pantaneira, ser indígena, derradeira, coletora de sonhos ligeira, quilombola da saia a rodar. Aqui toca o berrante. Eu quero ser o pintado no rio, onça na mata, voo de águia antepassada e tudo que resta da reserva na floresta, porque eu mosaico a mim em verde e esperança, deságuo em savana, em cerrado, em mata atlântica, em floresta tropical, em savana. Eu sou a sua biosfera borboletando, a nossa casa. O ipê ao longo da estrada, ligo terra, serra, ar à madrugada, porque sou canoa de entrada rio acima. Mas ao relento, cheiro de mata, garça espalhadas na aldeia, árvores cortadas. Ai, 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 quiçá pudesse eu enraizar a vida que aqui habita. Tamanduá, bandeira acena, aqui só fumaça. Onça pintada manchada em brasa, o que não se apaga seu fogo comeu. Tuiuiu pantaneiro, não seja faceiro, fuja ligeiro, voe daí. Legal, parabéns, Daniela, pelo todo o seu trabalho, pelos seus livros também. Tem alguma rede social que a gente pode te acompanhar e onde pode encontrar os livros também? Tem sim, eu estou no Instagram como Dani Penelope, no Facebook como Daniela Penelope com 2 L's. Dá para encontrar livro meu, dá para chamar lá no Insta, no Face, eu passo meu WhatsApp por lá. Também tem no Duda Livros, no Vila M, em São José dos Campos. Eu tirei da Amazon, mas em breve estará lá de volta. E esse ano ainda tem novidade, né, de alguns lançamentos. Esse ano tem o livro de poesia para... Eu falo que é para adulto, não é proibido para criança, mas que não é a linguagem infantil. Mas eu tenho um livro para adulto de poesia que está vindo e esse romance. O romance provavelmente vai sair lá para o ano que vem. Mas o de poesia está aí para o 2º semestre. Daniela, muito obrigada pela sua participação e até uma próxima. Obrigada pela oportunidade, obrigada para todos. Lembrando que ao meio-dia você confere a reprise dessa edição e pode acompanhar todas as reportagens produzidas por nossa equipe por meio das nossas redes sociais. Se cuide e até mais!